E aí, pessoal, bora desvendar uma das maiores revoluções do nosso direito constitucional? A gente vai falar da reforma do judiciário. Vamos mergulhar fundo na emenda constitucional 45, um tema que não só transformou a justiça, mas que, olha, é figurinha carimbada nas provas de concurso mais exigente do país. Para a gente entender o peso disso, vamos voltar um pouquinho no tempo. Antes de 2004, a imagem que muita gente tinha do judiciário era de uma caixa preta, sabe? Tudo muito lento, sem um controle externo de verdade. A emenda 45 não foi só um ajuste, não. Foi uma resposta forte a tudo isso, redesenhando a estrutura da justiça de um jeito que até hoje reverbera nas provas. Para organizar nosso bate-papo, a gente dividiu essa reforma gigante em 5 pontos principais. Primeiro, vamos entender o porquê da mudança. Depois, quem são os novos xerifes do judiciário. Aí a gente viu as ferramentas para acelerar os processos, como mudou a carreira dos juízes e, para fechar, a transformação absurda da justiça do trabalho. Vamos lá? Então, a pergunta é, por que essa reforma era tão urgente? Tenta imaginar um sistema onde um processo podia se arrastar por décadas e onde os próprios juízes fiscalizavam a si mesmos, sem nenhum olhar de fora. A confiança da sociedade estava, bem abalada. Era preciso uma resposta. Um sistema mais rápido, mais transparente. A reforma nasceu justamente desse clamor. Ok, de forma bem direta, a emenda 45 se apoia num tripé que é a chave para a gente entender todo o resto. Primeiro pilar, destravar a máquina, ou seja, mais eficiência. Segundo, abrir as janelas, trazendo mais transparência. E terceiro, a grande novidade, criar um controle externo. Guardem bem esses 3 pilares, porque tudo gira em torno deles. E aqui, gente, aqui está a alma da reforma, transformada em lei. Ao colocar esse inciso no artigo 5º, a emenda 45 fez algo simplesmente revolucionário. Ela transformou a rapidez e eficiência num direito fundamental de todo cidadão. Justiça rápida deixou de ser um favor e virou uma obrigação constitucional. Essa passou a ser a grande missão do novo judiciário. Mas, poxa, não adianta nada ter o direito a um processo rápido se ninguém fiscaliza se isso está acontecendo de verdade, né? Para garantir aquela transparência e o controle prometidos, a reforma precisava responder a uma pergunta clássica. Afinal de contas, quem é que fiscaliza os fiscalizadores? Pense um pouco no modelo antigo. O controle era todo interno. Era meio que a gente se resolve por aqui. A grande virada de chave da emenda 45, e um dos pontos que mais amam cobrar em prova, foi justamente quebrar esse isolamento. E a solução? Criar 2 conselhos nacionais superpoderosos com participação da sociedade. E aqui estão eles, as 2 grandes criações, o CNJ, de olho no Judiciário, e o CNMP, de olho no Ministério Público. O detalhe genial aqui é que, mesmo fiscalizando de dentro, eles têm membros de fora, como advogados e cidadãos indicados pelo Congresso. Essa mistura toda garante um controle bem mais autônomo e isento. Pessoal de concurso, atenção máxima agora. A composição desses conselhos é um clássico, isso não cai, despenca em prova. O CNJ, que está lá no artigo 103b, tem 15 membros e é presidido por um ministro do STF. Já o CMMP, do artigo 130A, tem 14 membros, um a menos, e a presidência é do Procurador-Geral da República. Anotem essa diferença aí que ela é batata. Mas, um ponto crucial aqui. Qual é o limite do poder do CNJ? Ele não pode mudar a sentença de um juiz. O CNJ não julga o caso, ele julga a conduta do juiz e a gestão do tribunal, entende? Pensa assim, ele não vai dizer se o réu é culpado, mas vai verificar se o juiz está cumprindo os prazos, gastando dinheiro público direitinho e agindo de forma ética. É um controle administrativo. Certo, agora já temos quem fiscaliza, mas a reforma não parou por aí. De que adianta ter controle se os processos continuam empacados? Por isso, a emenda 45 também criou ferramentas bem práticas para dar mais gás e eficiência para o judiciário. Vamos ver que superpoderes foram esses. Essa aqui é uma das inovações mais elegantes da reforma, sério. Antes, um tratado internacional de direitos humanos valia o mesmo que uma lei comum. A emenda 45 criou uma espécie de via expressa. Se o tratado for aprovado no Congresso com o mesmo processo super rigoroso de uma emenda à Constituição, ele passa a ter a mesma força de uma. Na prática, isso blindou e fortaleceu demais a proteção aos direitos humanos no Brasil. E aqui temos outra ferramenta poderosíssima para a eficiência, a súmula vinculante. Imagina só, milhares de processos discutindo exatamente a mesma questão constitucional. Para evitar esse retrabalho todo, a reforma criou a súmula vinculante. Quando o STF edita uma, a decisão dele passa a ser obrigatória para todos os outros juízes e para a administração pública. Fim de papo.
Mas como é que nasce uma súmula vinculante? O gatilho é essa repetição de processos sobre o mesmo tema. Quando isso acontece, o STF pode ser provocado a criar uma súmula. E aqui está o detalhe de prova. A aprovação não é moleza não, exige o voto de 2/3 dos ministros. Uma vez publicada, pronto, a decisão passa a ser obrigatória para todo mundo, unificando o entendimento. A reforma também olhou para dentro, para a carreira dos juízes. Foram criadas novas regras tanto para quem sonha em entrar na magistratura, quanto para quem já está lá, buscando mais qualificação e uma dedicação ainda maior. Se a meta é a magistratura, esse número é bem conhecido. A exigência de 3 anos de atividade jurídica foi uma mudança radical. Acabou aquela era do recém-formado para a toga. O objetivo foi muito claro: garantir que os novos juízes chegassem ao cargo com mais maturidade e experiência prática, e não só com a teoria. E olha só, 2 mudanças diretas na rotina dos tribunais. Primeiro, o fim das férias coletivas nos fóruns, garantindo que a justiça funcione o ano inteiro, sem parar. Segundo, a criação da quarentena de saída. O juiz que se aposenta ou sai do cargo precisa esperar 3 anos para poder advogar no mesmo tribunal onde trabalhava. A ideia é evitar o uso de influência, né? Garantir um jogo mais justo. Chegamos na nossa última grande área de mudança. E que mudança, hein? Nenhum outro ramo do judiciário foi tão alterado pela Emenda 45 quanto a Justiça do Trabalho. A competência dela foi expandida de uma forma que foi, sinceramente, histórica. A chave para entender essa revolução está na troca de uma palavrinha. A Justiça do Trabalho deixou de julgar só a relação de emprego, aquela com carteira assinada, para julgar toda e qualquer relação de trabalho. Isso abriu um leque gigantesco, incluindo autônomos, prestadores de serviço e até as discussões mais modernas, como o vínculo de motoristas de aplicativo. E essa expansão trouxe um monte de coisa nova para a Justiça do Trabalho. Agora é lá que se discute direito de greve, briga de representação sindical e, um ponto que mudou tudo, as ações de dano moral e material que nascem de um acidente de trabalho, por exemplo. Tudo isso agora é competência da JT. E para conseguir gerenciar toda essa estrutura que cresceu tanto, a reforma também criou, bem no molde do CNJ, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT. A função dele, supervisionar a parte administrativa, orçamentária e financeira da Justiça do Trabalho em todo o Brasil. Então, vamos amarrar tudo. Os pontos essenciais que precisam ficar na memória. Lembre-se, controle externo com CNJ e CNMP, tratados de direitos humanos com força de Constituição, experiência prática, com os 3 anos para a magistratura, a Justiça do Trabalho com uma competência super ampla e a súmula vinculante para unificar as decisões. Fechado? E para a gente terminar, fica uma reflexão. A Emenda 45 entregou as ferramentas: controle, eficiência, novos direitos. Mas e aí, na prática, a percepção do cidadão mudou? A justiça está de fato mais rápida? Essa é a pergunta de $1 milhão. Uma discussão que segue super viva e que desafia a gente a continuar melhorando o sistema. Valeu por acompanhar esta análise e ótimos estudos!